Olá, eu sou o Marcos, estudante da licenciatura em Química do Instituto Federal de São Paulo, campus Capivari. Na aula passada, falamos um pouco sobre as ligações do tipo iônica. Nesta aula, prosseguiremos o assunto ligações químicas, agora falando sobre a ligação metálica. Começarei essa aula abordando algumas propriedades dos metais, falarei um pouco sobre os retículos cristalinos já mencionados nas ligações iônicas, agora aplicando este conceito às ligações metálicas, e por fim, falarei sobre uma possível explicação para a condutividade elétrica dos metais, que é uma das propriedades que os metais apresentam. Então, começando a falar aqui um pouco sobre os metais, falaremos primeiro das propriedades dos metais. A primeira propriedade que observamos é que os metais formam sólidos cristalinos. Como veremos ainda nessa aula, assim como as substâncias iônicas, os metais também apresentam aquilo que chamamos de retículos cristalinos, de uma forma um pouco semelhante, com algumas diferenças significativas, no entanto. Outra propriedade que observamos nos metais é que eles apresentam um ponto de fusão e um ponto de ebulição elevado, isso aplicando a todos os metais que conhecemos. Eles apresentam, em relação àqueles não metais da tabela periódica, situados mais à direita da tabela, eles apresentam um ponto de ebulição muito mais elevado. Também eles possuem boa maleabilidade e ductibilidade, o que significa que eles podem ser deformados sem sofrerem alterações significativas em sua estrutura. Uma propriedade bastante interessante dos metais, que permite, por exemplo, formar uma chapa de cobre sem que ele perca sua característica. Também apresentam um alto brilho, como podemos perceber no nosso dia a dia observando os metais. Uma outra propriedade bastante importante para nós também é que os metais são bons condutores de calor e eletricidade. Para entendermos a ligação metálica, focaremos em uma das propriedades dos metais, que eles apresentam a propriedade de serem bons condutores de eletricidade. E veremos o porquê disso ainda nessa aula. Como eu disse no início dessa aula, os sólidos metálicos também apresentam em sua estrutura aquilo que chamamos de retículo cristalino. Embora tivéssemos referido a esses retículos cristalinos na aula de ligações iônicas, eles também aparecem aqui pra gente na aula de ligações metálicas, com uma diferença significativa. A definição de retículo cristalino nos diz que é o arranjo simétrico de íons, átomos ou moléculas que formam um sólido cristalino. No caso das substâncias iônicas, apresentadas no vídeo anterior, era um arranjo simétrico de íons. Se lembrarmos aquele exemplo que eu apresentei ao final do vídeo do sal de cozinha, veremos que a estrutura do cloreto de sódio é íons Na+, rodeadas de íons cloreto, Cl-, formando ali aquele retículo cristalino do sal de cozinha, o cloreto de sódio. No caso dos metais, nós temos uma diferença significativa. Ao invés de ser um arranjo simétrico de íons, nós temos um arranjo simétrico de átomos do metal. Observamos, por exemplo, aqui a estrutura de um metal qualquer, um metal genérico. Teremos que ele será formado por celas ou cubos bem definidos, em que cada extremidade dessa corresponde a um átomo do metal. No entanto, ao olharmos para, por exemplo, uma barra desse metal, uma amostra desse metal, não poderemos observar isso. Trata de um modelo para explicar a estrutura do metal. Nesse momento da aula, já temos parâmetros suficientes para começar a tentar explicar por que os metais conduzem energia, por que eles conduzem eletricidade, para procurar uma possível explicação para isso. Temos no arranjo dos metais o início da nossa explicação. Eles têm um arranjo bem definido, onde os átomos estão distribuídos. Nesse arranjo, cada átomo possui sua correspondente eletrosfera. Então nós temos aqui os átomos do metal. Imaginemos então cada uma dessas representações com sua respectiva eletrosfera, sendo então que quando juntamos cada átomo desse metal para formarmos a barra de metal através desses retículos cristalinos, estamos também a juntar a eletrosfera de cada um desses átomos. Mas iremos explicar agora, passando para o próximo tópico do vídeo, como estão distribuídos esses elétrons entre os átomos do metal.
Vamos agora então tentar entender um pouco melhor como os metais conduzem eletricidade, como eles conduzem corrente elétrica. Temos aqui um exemplo que nos permite observar, em primeiro lugar, que a energia de ionização de um átomo de um metal qualquer é sempre menor do que dos não metais. Pegamos aqui o exemplo do ferro. Ele possui uma energia de ionização, lembrando que a energia de ionização se trata da energia necessária para a retirada do primeiro elétron na camada de valência de determinado átomo. Nós temos que a energia de ionização do ferro é aproximadamente 700 kJ por mol, enquanto a energia de ionização do não metal bromo do grupo 17 da tabela periódica é extremamente alta, acima de 1000 kJ por mol. Percebemos nisso, então, que é mais fácil retirar um elétron da camada de valência de um átomo do metal do que de um não metal. Temos a nossa primeira explicação para a condutividade dos metais. Eles conduzem corrente elétrica porque é mais fácil retirar um elétron dele. Lembrando que quem conduz eletricidade, quem conduz corrente elétrica num átomo, são os elétrons. Temos aqui um modelo, o surgimento a partir desse raciocínio de um modelo, onde a partir daquelas células unitárias que observamos na parte anterior do vídeo que vemos agora, em que cada átomo nessa célula unitária tem um elétron que é fácil de retirar da sua camada de valência, tem o seu primeiro elétron que é fácil. Mas não basta dizermos isso sobre a condutividade dos metais. Precisamos de um modelo que explique a condutividade dos metais no estado sólido, uma vez que, como vimos, os metais não precisam, diferente das substâncias iônicas, eles não precisam estar em solução para conduzir. Temos aqui o surgimento, então, de um raciocínio que nos leva ao modelo chamado de mar de elétrons. Esse modelo de mar de elétrons pressupõe que cada elétron retirado ali do átomo do metal, cedido pelo átomo do metal, será compartilhado com os demais átomos, de modo não direcional, permitindo que esses elétrons fluam através da superfície do metal de modo bastante livre, tendo uma grande liberdade mesmo em estado sólido. Surge-se então o modelo denominado mar de elétrons, que nada mais é do que o compartilhamento não direcional de elétrons. Todos os elétrons ali se juntam formando como se fosse uma única camada de valência, onde todos os elétrons são utilizados por todos os átomos. E inclusive, eles têm liberdade para transitar entre os átomos, não estando limitados a um único átomo, ao seu átomo original, aquele onde o elétron ele está na camada de valência. No entanto, embora esse compartilhamento exista entre os átomos de um metal, o metal continua a ser neutro. Ninguém aqui nunca tomou um choque simplesmente por relar numa barra de ferro que não estivesse carregada ou que não estivesse conectada a uma fonte de eletricidade, como a tomada, por exemplo. Isso ocorre porque o arranjo total dos elétrons, lembrando que se temos a mesma quantidade de prótons e de elétrons, o átomo será neutro, então o arranjo total é neutro. Vamos terminar então nossa aula tendo em mente que, diferente das substâncias iônicas, onde os sólidos iônicos precisam estar em solução para assim terem a liberdade dos íons e poderem conduzir eletricidade, os sólidos metálicos podem conduzir eletricidade mesmo no estado sólido, uma vez que, através do modelo de mar de elétrons, compreendemos que os elétrons estão livres ali na superfície do metal e, portanto, podem conduzir eletricidade. Temos a nossa explicação mais detalhada sobre a condutividade dos metais.